desse texto. Depois nós vamos ministrar algo que o Senhor tem colocado no meu coração desde o começo da semana passada. Eu quero falar sobre essa história aqui, história real de Zaqueu, o publicano. Abra a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia em Lucas 19. A palavra de Deus diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subia em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Nossa, que história, irmãos, que história real. Uma história marcante, uma história que até quem não vem para a igreja, quem até não é crente, conhece essa história. História desse homem chamado Zaqueu. E eu quero contar essa história para você, eu vou tentar fazer aqui uma interpretação em primeira pessoa. E por alguns minutos, eu quero que você enxergue quem está aqui não é o pastor Murilo. Amém? Amém, irmãos? Por alguns minutos, quem está aqui não é o pastor Murilo. Quando você olhar para cá, eu quero que você, a princípio, imagine que eu sou Zaqueu. Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Zaqueu e eu sou filho de Abraão, ou seja, eu sou filho amado do Senhor. Amém? A minha história, ela é muito marcante porque o meu nome foi algo que os meus pais pensaram para mim, mas eu escolhi viver de uma forma diferente, eu escolhi viver de uma forma totalmente contrária. O meu nome significa o justo, ou seja, eu sou Zaqueu, que significa o justo. Meus pais, quando imaginaram esse nome, eles imaginavam que eu seria uma pessoa justa, uma pessoa correta, mas a verdade é que eu tomei decisões que não foram as decisões conforme até mesmo o que meu pai havia pensado. Eu não sou um homem justo. Eu moro na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, a cidade que eu moro, ela fica a poucos quilômetros de Jerusalém. Ela fica mais ou menos de 800 a 1.000 metros de altura em relação a Jerusalém. A minha cidade, a cidade de Jericó, é uma cidade próspera, é uma cidade rica. É uma cidade que produz um bálsamo, um remédio, que muitas pessoas que estão com dores nas juntas, elas vêm a Jericó, compram um remédio, se instalam aqui e voltam depois para sua casa. A minha cidade, Jericó, é uma cidade rica. Além disso, a minha cidade de Jericó, ela tem uma estrutura muito boa, porque ela também é uma passagem de pessoas que, quando decidem sair das cidades que elas moram ao norte, elas têm que passar por Jericó, elas passam pela minha cidade e elas vão a Jerusalém, ou seja, também é uma cidade de passagem. A minha cidade, Jericó, ela tem muitos hotéis, ela tem algumas pousadas, ela tem alguns lugares que servem refeição. A minha cidade é uma cidade rica, tem muita gente. Porque é aconselhável as pessoas que vêm e passam por Jericó não viajarem na tarde ou já no cair da noite. Porque a estrada entre a minha cidade, Jericó, e Jerusalém é uma estrada extremamente perigosa. Tem muito ladrão pior do que eu sou chamado. E a gente sempre aconselha as pessoas, quando vêm aqui à minha cidade, elas fiquem aqui e passem a noite.
Isso, mais uma vez, faz com que a economia da minha cidade gire. Isso fez com que Roma instalasse na minha cidade de Jericó uma coletoria de impostos. Tem uma coletoria de impostos e eu sou um publicano. Eu não sei se você sabe o que é que eu faço. Eu sou um coletor de impostos. Eu chego na casa das pessoas, eu bato na casa das pessoas, ou eu bato no estabelecimento da porta das pessoas e eu entro com tudo, mesmo que eles não queiram. Eu estou a serviço de Roma. E eu tenho uma escolta de 6 a 4 soldados que andam comigo. Mas Roma colocou um teto naquilo que nós, publicanos, que eu, publicano, eu posso cobrar. Tem um teto. Eu posso cobrar até X. Mas se eu cobrar X mais Y, esse mais Y é meu, vai para o meu bolso. E eu sou um cara que gosto muito de dinheiro. Eu gosto demais de dinheiro. Dinheiro é o meu Deus. Então eu chego na casa das pessoas, no mercado, onde quer que seja, eu entro com tudo e eu cobro, e se eles não têm o que pagar, eu pego tudo que eles têm, e se eles não derem, eles vão presos, eles apanham da escolta que está aqui comigo. Mas quer saber de algo? Eu não sou um cobrador de impostos comum. Sabe o que é que eu sou? Eu sou o chefe. Eu sou o chefe. Eu tenho outros publicanos que também cobram o que eles querem, e eu também recebo uma fração daquilo que eles pegam para ele. Então, eu sou um homem muito rico. Eu tenho a minha riqueza, eu tenho a minha casa, eu vivo muito bem. Mas eu ando na rua, e sabe o que acontece? As pessoas olham para mim, e as pessoas me chamam de ladrão. E na verdade, sabe o que acontece, querido? Isso fere demais a mim. Isso fere demais. Mas teve um dia que eu estava na coletoria e eu ouvi uma história que veio um Jesus aqui na minha cidade. Um Jesus que é natural lá de Belém. Ele passou aqui em Jericó. E eu soube de uma história que o Timeu, o Bartimeu, na verdade, aquele camarada que ficou cego, filho do general Timeu, que teve os seus olhos furados pelo próprio Império Romano, aquele cara que era cego, eu soube de uma história que ele estava à beira da cidade, e esse Jesus, quando ele passou, o Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e sabe o que aconteceu? Eu soube que Jesus parou, olhou lá para o Bartimeu, eu não tenho muita amizade com ele, porque eu sou rico e ele é pobre. Mas eu sei, eu sou um pouco mais velho do que o Bartimeu, mas eu conheço a história dele, e ele realmente, um cara cego, estava lá sentado, e eu soube que Jesus curou o Bartimeu. Eu soube que Jesus passou, ele chamou, e Bartimeu foi curado. Meu irmão, os olhos dele que eram furados ficaram direito, ele consegue enxergar hoje. Eu não me contive, eu fui ver Bartimeu, e realmente ele está enxergando. Ele está enxergando. Isso me despertou uma curiosidade tão grande. Jesus foi embora. Mas passaram-se alguns dias e eu soube que Jesus ia passar de novo aqui em Jericó. E quando eu soube disso, já era em cima, já era o dia. Eu vi um movimento aqui na cidade e eu disse assim: o que é que está acontecendo? Disseram, Jesus vai passar de novo aqui. E sabe o que eu fiz? Eu deixei tudo o que eu estava fazendo na coletoria, deixei todo o dinheiro, toda a contagem de dinheiro. Eu corri. Mas quando eu cheguei na entrada da cidade, olha, eu sou um cara baixinho, você está vendo, né? Eu tenho aqui perto de 1,30 m, 1,40 m no máximo, essa é a minha altura. Essa é a minha altura, quem está aqui? E aí, quando eu quis ver Jesus, eu andei para um lado, ninguém deixava eu ver Jesus. Mas aí, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu vi uma árvore, um sicômoro. É uma árvore de mais ou menos aí uns 9 a 10 metros de altura. Eu não cortei conversa. Quando eu vi que Jesus estava chegando, estava lá longe, uma multidão estava vindo com ele. Sabe o que eu fiz? Eu corri, eu subi na árvore. Eu subi na árvore com tudo. E eu fiquei lá em cima. Eu fiquei só esperando Jesus passar. Sabe por quê? Porque eu precisava ver esse Jesus. Esse Jesus que marcou, esse Jesus que está fazendo tantas coisas. Eu preciso pelo menos ver ele. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A multidão foi chegando, foi se aproximando.
e eu vi que Jesus ele estava chegando, mas eu observei algo. Quando Jesus ele estava entrando aqui em Jericó, era como se ele estivesse olhando para o horizonte, olhando para um lado, olhando para o outro. As pessoas queriam tocar em Jesus, ele não estava dando a menor bola para as pessoas, ele estava como se procurando alguém. Era como se ele estivesse procurando alguém, eu observei isso. Mas Jesus veio chegando, a multidão veio chegando, Jesus veio chegando, e para minha surpresa, quando Jesus chegou debaixo da árvore que eu estava, ele olhou para cima, e para minha surpresa total, ele disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Hoje eu vou me hospedar na tua casa. Olha, sabe o que eu fiz? Eu não sei como eu desci da árvore. Me arranhei, levei umas camas aqui nos braços, no joelho. Eu desci, eu quase caía. Eu desci. E quando eu desci, aí eu fiquei olhando assim para um homem que era mais alto do que eu. Ele disse assim: Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Eu não posso descrever para vocês qual foi a minha alegria quando eu ouvi isso. Sabe por quê? Porque quando eu olhei para Jesus, ele olhou para mim. As pessoas do lado começaram a murmurar, começaram a dizer assim: ele vai para a casa desse bandido, ele vai para a casa do ladrão, ele vai para a casa desse cara que rouba a gente. Não é possível. E sabe o que aconteceu? O olhar de Jesus, quando ele olhou para mim, o olhar dele me marcou de tal forma, e ele não estava nem aí para o que a multidão estava falando. Ele não estava nem aí, a multidão dizia assim: como pode, como é que você vai, como é que você vai para a casa dele, ele é um ladrão, ele é um coletor, ele trabalha para Roma. Jesus não estava nem aí. Olha, Jesus pegou aqui assim, botou aqui a mão em mim, e começou a andar comigo, e eu estava tão alegre, e ali algo começou a mudar aqui dentro, só naquele trajeto algo começou a mudar aqui. Eu nunca tive uma experiência daquela conversa até a minha casa. Eu cheguei em casa, rapidamente quando eu cheguei em casa eu dei a ordem: coloca aí o jantar, traz lanche, traz água, traz aí para lavar os pés. E assim que eu cheguei na minha casa, que Jesus assentou, eu já estava sendo tocado por aquela presença. Eu fui movido a dizer algo que eu nunca imaginei que eu iria dizer, mas eu disse com tanta leveza. Sabe o que eu disse? Eu disse assim: Jesus, tudo que eu tenho, metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Metade. E sabe o que Jesus disse? Nada. Ele olhou para mim, ele sorriu, ele balançou a cabeça. As pessoas pobres que estavam ao redor, que estavam em volta, porque eu acredito que você saiba, né? Era normal o povo ir também, o povo ir junto. E os pobres estavam ali, começaram a vibrar. Mas eles estavam vibrando porque eu ia dar dinheiro para ele. Nossa, eu ia dar dinheiro, mas só nesse encontro, nesses poucos metros, nesse trajeto, eu não senti nunca o que eu senti na presença desse homem chamado Jesus. Eles iam receber dinheiro, mas eu estava recebendo na minha casa Jesus. Eu não tenho como descrever mais a emoção que eu tive. Não tinha. E movido ainda desse toque de Jesus, sabe o que eu disse? Disse assim: Jesus, todos aqueles que eu roubei, todos aqueles que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que foi que Jesus disse? Nada. Ele simplesmente continuava a olhar para mim com um sorriso. Mas você tem que entender que eu fui movido a dar metade daquilo que eu tinha, porque nesse encontro algo mudou aqui dentro. Uma chave virou. Uma nova visão de vida aconteceu comigo, só porque eu tive um encontro com esse homem que curou o Timeu, e agora ele está na minha casa, e eu fui movido a entregar metade do que eu tinha, porque agora eu recebi algo muito maior. E tem mais, agora eu estou entregando de coração, não 2 vezes, eu estou entregando de coração agora 4 vezes mais de tudo aquilo que eu havia defraudado, tudo aquilo que eu havia roubado, tudo isso daí.
Eu não tenho como explicar para vocês que agora, depois desse encontro, eu agora posso afirmar que a profecia, que a palavra, que meus pais haviam liberado sobre a minha vida, antes mesmo de eu nascer, meus pais queriam que eu fosse chamado de justo, mas eu não era justo, até o dia que eu encontrei esse homem chamado Jesus, esse homem que carrega a profecia do Abba, do Deus Pai, que sentou na minha mesa, que conversou comigo, e agora ele disse assim, olha qual foi a palavra de Jesus: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. E depois que eu dei todo esse testemunho, aí eu posso dizer para vocês, o meu nome Zacaio, o meu nome Zaqueu, eu sou justo, porque eu fui justificado pelo Filho de Deus. Essa é a minha história que eu tenho para compartilhar com vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Uhul, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus o justo. Jesus o justo. Jesus o justo. Pastor, agora eu voltei a ser pastor. Pastor, por que foi que você contou essa história dessa forma? Porque quando você lê essa história, nunca mais você pode ter uma visão diferente dessa que foi passada para você desse púlpito. Porque Zaqueu descobriu aquele que carregava a profecia dele. Eu prego para pessoas aqui que carregam profecias da parte de Deus. Eu prego para pessoas aqui que carregam propósitos de Deus. Eu prego para pessoas aqui que carregam propósitos divinos. Aleluia! A profecia, Zacai é o nome em hebraico, Zaqueu é grego. Aquele que carrega a profecia. Quando foi que Zaqueu tornou-se justo? Quando ele teve um encontro real com Jesus, um real encontro com Jesus. E essa experiência faz de Zaqueu um homem quebrantado. Querido, olha, não tem como você dizer que teve uma experiência com Jesus, não tem como você dizer que teve uma experiência com o Filho de Deus, se as coisas no seu coração não mudarem. Se não mudou, você nunca teve uma experiência real. Você apenas ouviu falar, como Zaqueu ouviu falar de Jesus que curou Bartimeu. Você apenas ouviu falar. Uma experiência real com Jesus vai transformar o meu coração. E vai mudar de um homem que amava dinheiro, de um homem que era ladrão, de um homem que defraudava o povo, não estava nem aí. Um homem que fazia, acontecia, acumulava as riquezas dele. Agora, ele passa a ser um homem desprendido. Agora ele passa a ser um homem transformado naquilo que ocupava o primeiro lugar do seu coração antes dele entregar a sua vida a Jesus. Agora ele era justo mesmo, porque ele foi justificado pelo Filho do Deus vivo, aleluia. Eu tenho que falar pela segunda vez, todos nós carregamos uma profecia da parte de Deus. Zaqueu, ele precisava ter um encontro com Jesus, porque ele não aguentava mais a vida que ele estava levando. Ele não aguentava mais as pessoas falarem dele pelas costas, acusarem justamente ele de ser ladrão, mas não podiam fazer nada. Ele tinha um império do lado dele, não podiam fazer nada contra ele. Zaqueu até achava que iria encontrar Jesus, que iria ver Jesus, mas muito antes disso, Jesus disse no céu, está escrito no céu, que ele iria encontrar com Zaqueu. Quem sabe você veio aqui a essa igreja hoje, dizendo assim, eu quero ouvir falar, eu vou encontrar Jesus lá naquela igreja. Está certo, mas muito antes de você pensar, Deus já havia preparado esse momento para que você estivesse aqui, sentado nessa cadeira, ouvindo essa palavra, para que haja uma transformação na sua vida. Jesus está querendo um encontro com você. Jesus está querendo um encontro real com você. Jesus está marcando esse encontro, Ele está na sua história. Quem sabe você ouviu Deus falar com você, mas você não sabe nem que é Deus ainda, falando com você na madrugada, acordando você, falando com você aqui no seu coração, na sua mente. Jesus quer transformar a sua vida, para que a profecia de Deus se cumpra na sua vida. Se você puder, diga assim, com fé, eu carrego uma profecia de Deus. Diga assim, eu carrego uma profecia de Deus.
fazer uma pergunta. Quantas pessoas tiveram a oportunidade que Zaqueu teve? Quantas? Nenhuma. Se você prestar atenção, Jesus vai a Jericó só para isso. Jesus vai a Jericó só para isso. Quantos tiveram a oportunidade de receber Jesus na sua casa? Quantos tiveram a oportunidade de servir um jantar para Jesus? Jesus era disputado. As pessoas queriam ouvir Jesus, as pessoas deixavam de comer para ouvir Jesus, as pessoas deixavam de dormir nas suas camas para ouvir Jesus. As pessoas amontoavam-se para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que Zaqueu se aproximou do Senhor. Ele se aproxima de coração aberto. As pessoas diziam que ele não era digno de receber Jesus. As pessoas diziam que ele era pecador, que ele era um publicano, que Jesus não merecia ir para a casa dele. Nossa, mas quem fez o convite foi Jesus. Jesus se autoconvidou. Zaqueu, desce. Eu vou para a tua casa hoje. E Zaqueu recebe de braços abertos. E as pessoas começaram a murmurar. O texto, Lucas, vai dizer de forma muito direta. E as pessoas murmuravam. Zaqueu começa a receber Jesus e as pessoas murmuram. Eu prego para pessoas aqui que já receberam do Senhor um dom, que já receberam uma profecia, que já receberam uma palavra. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam aí em volta começaram a murmurar e dizer que você não merecia. Eu prego para pessoas. Eu prego para pessoas que já receberam ministérios, que já receberam dons do Senhor. O Senhor disse, o Senhor entregou, mas as pessoas ao lado começaram a murmurar, disseram que você não era digno, que isso não era para você. Isso não era, não, como é que pode? Deixa as pessoas observarem, deixa as pessoas serem plateia, porque depois que você tomar posse, que Deus te usar, depois que Deus te abençoar, essas mesmas pessoas que murmuram vão ter que ver Jesus agindo através da sua vida e na sua vida. Não se abata por conta disso, não pare a sua caminhada por causa das pessoas, não, pelo amor de Deus, não pare. Já pensou se Zaqueu dissesse assim, realmente eu não mereço Jesus que o Senhor vá na minha casa, realmente eu sou ladrão, realmente eu não presto, não vá na minha casa. Já pensou se ele dissesse isso? Zaqueu não está nem aí, ele recebe e deixa os outros falarem. E deixa as pessoas falarem. Porque o seu negócio não é com as pessoas, o seu negócio é com Deus. Quem diz amém por isso? Infelizmente sempre vai haver pessoas dizendo que você e eu nós não merecemos. Acredite, você merece, não é porque você é bom, é pela graça. É pela graça. É pela misericórdia. É pelo amor de Deus. É pelo amor do Senhor. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso pousar na tua casa. Olha como Jesus é lindo. Ele entra em Jericó, começa ali a procurar a Zaqueu. Quem sabe se a sua versão for corrigida, vai estar assim na sua Bíblia: convém que eu vá. Convém que eu vá, eu preciso ir. Jesus está dizendo para pessoas aqui: eu preciso entrar na sua vida. Eu preciso transformar a sua história. Eu preciso transformar o seu casamento, eu preciso transformar a sua saúde, eu preciso transformar o seu negócio, eu preciso, convém que eu vá. Jesus está falando com pessoas aqui nessa noite, dizendo assim: convém que eu entre na sua vida. Jesus vai em uma missão à cidade de Jericó. E quando Jesus encontra Zaqueu lá naquela árvore, cara, eu já imaginei, já entrei tanto nessa história, imaginando o semblante de Jesus, imaginando o semblante de Zaqueu. Jesus, acredito eu, quase que sorrindo, dizendo: desce, eu vim aqui só para ir para a tua casa. Você está querendo me ver, subiu essa árvore, desce que eu tenho um negócio com você. E a cara de espanto de Zaqueu depois que ouviu Jesus falar essas palavras. Sabe como é que Jesus os chama? Zaqueu. Notou isso? Está aqui. É só você ler com atenção. O povo dizia que ele era ladrão, ele era um publicano.
não chamavam pelo nome, mas Jesus vai dizer assim: Zaqueu, Zaqueu, eu estou justificando você hoje. Hoje realmente você está se tornando justo. Zaqueu, desce depressa. Não é desce depois. Pega um ventinho aí em cima. Passa o calor e depois você desce. Não. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu tenho que ir para a tua casa. Se você pegar esse texto e você observar quando você chegar em casa, você vai ver que existe uma dinâmica nesse texto. Você vai ver que existe a palavra depressa, hoje, convém que eu vá, agora, dependendo da sua versão, desce rápido, eu resolvo, tem um senso de urgência nesse texto, que relata o encontro de Jesus com Zaqueu, de Zaqueu com Jesus. Tem um senso de urgência. Existe um senso de urgência para que Deus possa entrar na sua vida e começar a transformar a sua história. Não dá para você esperar mais. Não dá para você ficar dizendo que no mês que vem, no próximo domingo, mais à frente, não. Você está ouvindo aqui essa palavra que tem o mesmo senso de urgência. Jesus está dizendo para você: hoje eu preciso entrar na sua vida para liberar uma profecia da parte de Deus, para fazer uma reviravolta na sua vida, para que você possa viver com propósito, com sentido aqui nessa terra. É hoje. É hoje. O tempo é agora. Quem sabe seu nome não é Zaqueu. Quem sabe seu nome é João, é Marcelo, Antônio, Maria, Márcia. Mas Deus está citando o seu nome no seu coração. Hoje eu preciso ir na tua casa. Hoje eu preciso entrar na tua vida. Hoje eu preciso mudar a sua história. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que Zaqueu, ele não espera. Ele não fica paralisado pelo que as pessoas falam. Ele não vai ficar paralisado com Jesus, dizendo que vai pousar na casa dele. Não, ele rapidamente desce da árvore. Desce da árvore. E ele o recebe, e Lucas vai dizer que ele o recebe com muita alegria. Sabe por quê? Porque dentro dele, o coração dele clamava por mudança. O coração dele clamava por um sentido real de vida. Ele tinha dinheiro, mas não tinha nada. Sabe por quê? Porque o coração dele era vazio. Era vazio. Tinha tudo o que as pessoas gostariam de ter, mas ele era um cara vazio. Sabe por que ele roubava tanto? Pelo tamanho do vazio do coração dele. Ele não se contentava com aquilo que ele tinha. Não, ele sempre queria mais, 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 mais. E lembre-se, a carne é um Deus terrível. O coração humano é um Deus terrível. Ele nunca vai se contentar com aquilo que você entrega. Porque ele é um falso Deus que sempre quer mais. E o que é que eu faço, pastor? Você tem que abrir o seu coração para Jesus e declarar que Ele é o Senhor da sua vida. E permitir que Ele comece a mudar o seu coração de acordo com os princípios contidos na sua palavra. Não é de acordo com a religião, não é de acordo com a norma ou com o estatuto da igreja, não. É de acordo com aquilo que está na bendita palavra de Deus. E tem uma mudança na vida de Zaqueu, é notório. Já falei sobre isso, tem que ter mudança. Jesus pede para ele dar metade dos bens. Jesus pede. Ele pede? Não, ele não pede. Naturalmente ele se desprende. Naturalmente ele se desprende. Jesus pede para ele ressarcir 4 vezes mais. Deixa eu falar um pouco da lei de Moisés, para que você possa entender. A lei de Moisés dizia assim, tem aqui os versículos, eu coloquei os versículos. Vou dizer aqui, Êxodo 22:1, escuta. Zaqueu, ele era judeu. Ele seguia a lei de Moisés, ele conhecia.
Êxodo 22 diz assim, escuta esse versículo. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, e abatê-lo ou vendê-lo, terá de restituir 5 bois e 4 ovelhas pela ovelha. 2 Samuel 12,6 diz assim, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Ou seja, o que é isso? A pessoa roubou ou defraudou um irmão, um judeu, defraudou o outro, ou até mesmo um edomita, defraudou. Se ele for confrontado e de coração aberto ele resolver restituir, bastava ele restituir 2 vezes mais. Essa era a lei, 2 vezes, o dobro. Agora, se o camarada fosse confrontado e ele não abrisse o coração, aí a lei iria fazer não ele restituir 2 vezes, mas agora restituir o quê? 4 vezes mais. Essa era a lei. Essa era a lei. Mas de coração aberto, depois que ele tem um encontro com Jesus, ele resolve primeiro entregar metade dos bens. Está na lei de Moisés de entregar metade dos bens? Não, não estava. Não estava. Ele não precisava dar metade dos bens aos pobres. Mas sabe por que ele faz isso? Porque a presença de Jesus o constrange de tal maneira que ele decide dividir aquilo que ele havia conseguido. Aquilo que ele tinha, ele decide compartilhar. Ele decide dar aos pobres. Pronto. A lei não falava sobre isso. A lei não falava. A lei falava assim, defraudou. Agora, por bem, você quer resolver num acordo, você devolve 2 vezes. Sem um acordo, vai devolver 4. Aí Zaqueu diz assim, agora eu vou entregar metade. E se eu defraudei alguém, quem eu defraudar, vou dar 4 vezes mais. Pela segunda vez eu digo para você, Jesus, o texto não fala que Jesus pediu isso. Mas a presença de Jesus constrange. A transformação de Jesus inunda meu coração de tal forma que aquilo que antes me prendia tanto, hoje não me prende mais. A forma que eu vivo hoje é diferente do ontem, porque eu tive um encontro com Jesus. A lei dizia 12, ele devolve 4. Irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, às vezes as pessoas dão um dízimo de centavos. Às vezes é um dízimo de R$ 8.422,73. Quem tomou posse dessa bênção? Quem tomou posse? O dízimo é isso, 8.472,03. Até o centavo, cara, vê só. Sempre exceda. Em vez de dar 4.742, não quer saber? Vou dar aqui 4.800. Porque isso daqui não me prende mais. E eu não estou aqui constrangendo você a fazer isso. Eu estou dizendo que a presença de Jesus faz. Isso daqui não me prende mais. Eu sempre vou exceder. Eu sempre vou exceder naquilo que eu posso mostrar no reino físico, no reino espiritual. O meu amor por Deus, o meu amor por Jesus. Eu vou exceder, quer saber? Eu vou entregar. Vou dar mais. Se eu der a menos. Aí é com você e Deus. Aí é com você e Deus. Mas Zaqueu ele fica tão transformado que ele resolve exceder. E os transformados por Jesus excedem. Quem diz amém? Excedem em graça, excedem em amor, excedem em paciência, excedem sim no dar, no aquilo que é material, excedem no serviço, sempre. Por quê? Porque eu tive um encontro com aquele que trouxe sentido à minha vida mudou. Minha vida mudou. Antes eu gastava R$1.000 numa noite, antes eu comprava 40 carteiras de cigarro. Antes eu fumava, antes eu bebia, eu tomava pinga, tomava pitu, comprava limão, fazia tudo ali. Hoje eu não preciso mais disso porque Jesus me libertou. Eu sou um cara liberto. Nunca tomei isso não, estou dando aquele exemplo. Sou um cara liberto, sou uma pessoa liberta. Então excedo. Assim aconteceu com Zaqueu. Ele vai exceder, ele vai dar além, ele vai entregar, porque ele entende 2 coisas. Diga assim, um senso de urgência
Diga assim. E o segundo é assim. Diga assim, ele não perdeu a oportunidade. Ou seja, diga assim, urgência e oportunidade. Pronto. A oportunidade que ele teve de receber Jesus. Centenas, milhares de pessoas queriam receber Jesus na casa dele, mas ele só foi à casa de alguns. Zaqueu recebeu. Ele não vai desperdiçar a oportunidade. Não, ele não vai desperdiçar. Ele vai ouvir e absorver tudo aquilo que Jesus... Olha, e veja bem. Teve muito mais ensino, porque Jesus ele passou a noite na casa de Zaqueu. Aqui, Lucas vai resumir, vai trazer o mais importante daquela noite, a transformação, a mudança, a entrega, o desprendimento e o principal. Jesus vai dizer assim, hoje houve salvação nessa casa. Ele também é filho de Abraão. Por que houve salvação? Porque ele entendeu o senso de urgência. Porque ele não perdeu a oportunidade. E na sua casa? Como é que vai ser hoje? E na sua casa? Como é que vai ser hoje? O que é que vai ter na sua casa? Vai ter festa? Pela mudança? Vai ter um quebrantamento? Vai haver um desprendimento? Vai haver uma real transformação que as pessoas vão ver? Em Zaqueu foi o dinheiro. E, cara, com você pode ser também o dinheiro, mas pode ser você abrir mão de amizades que prendem você. Pode ser você entregar, algo que que tem prendido tanto você. Qual vai ser a sua resposta? A resposta de Zaqueu foi a melhor. Ele abre o coração, ele abre a sua casa, a transformação acontece, a mudança acontece. Agora, Zaqueu ele poderia sim ser conhecido como justo. Agora, ele poderia ser chamado como um homem justo. O passado de roubo ficou para trás. Todos nós temos que abandonar algumas coisas do nosso passado. Eu não preciso saber aquilo que você precisa abandonar. É entre você e Deus. É entre você e Jesus. Eu não preciso saber aquilo que você tem que desprender no coração. Eu sei de uma coisa. Quando a gente abre o coração para Jesus, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Um novo amanhã, uma esperança, uma transformação, uma mudança. Uma mudança que não é por força nem por violência. Cara, Jesus não força. Só a presença constrange e transforma o coração de um homem que era ruim. A presença de Jesus vai transformar seu coração. A presença de Jesus vai transformar a sua vida. Agora, existe um senso de urgência e você não pode perder essa oportunidade. Que na sua casa, o Senhor possa dizer assim, hoje houve transformação. De uma pessoa insatisfeita para satisfeita, de uma pessoa oscilante para uma pessoa que é constante, de uma pessoa que vive mergulhada na tristeza para uma pessoa que vive a verdadeira alegria, de uma pessoa que depende das festas, que depende das músicas, do mundo, que depende dos prazeres da carne, para uma pessoa santa, para uma pessoa que começa a ser transformada, para uma pessoa que vai entender que a real alegria está na bendita pessoa de Cristo Jesus. E aí, qual vai ser a sua resposta? Hoje houve salvação na sua casa, porque esse também é filho de Abraão, porque hoje também você tem a oportunidade de se tornar filho de Deus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Você pode ficar de pé para a gente adorar o Senhor?